Bem-vindo para mais uma playlist de aulas no canal da Selk. Sou César e nessa nova playlist será abordado React. Mas o que é o React e como criar um projeto com React? Assunto desta aula. E o que seria o React? React é uma biblioteca JavaScript. O React não é uma linguagem de programação, ou mesmo utiliza a linguagem JavaScript. O React foi apresentado pelo Facebook e é uma biblioteca de código aberto. Mas por que usar o React? O React tem sido usado por grandes empresas ao redor do mundo. Isso significa que tem muitas oportunidades para quem domina React. Além disso, é fácil de usar. A função do React é trabalhar com a view, a parte que é apresentada para o usuário, sendo as telas. E para começar a utilizar o React, nesta aula será apresentado como criar um projeto ou instalar o React e começar a o utilizar. Bora começar a criar o primeiro projeto com React. Para começar, eu crio um novo diretório na área de trabalho, botão direito, novo, pasta, com o nome de tutorial_React. Não coloque no nome do diretório espaço em branco, caracteres especiais. Abro esse diretório no gerenciador de arquivos. Importante, você só pode criar na área de trabalho o nome do diretório se o nome do seu computador não tiver caracteres especiais, tilde, cedilha, espaço em branco. No meu caso, Selk não possui caracteres especiais, então eu posso criar na área de trabalho. Se o seu computador tiver caracteres especiais no nome, você precisa criar o diretório no disco principal do seu computador. Na maioria das vezes é o disco C. Abre o disco C e cria o projeto. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code para abrir. Há várias formas, uma delas é simplesmente arrastando o diretório. Primeiro, eu crio um arquivo ler, não é necessário criar este arquivo, ou eu deixo, não crio nada, venho no terminal, novo terminal, e executo o comando para criar o projeto. Você pode utilizar o terminal do editor ou utilizar o prompt de comando desde que você tenha acessado o diretório, esse diretório, tutorial. Em seguida, utilizo o comando npx, importante, para você poder trabalhar com React, você precisa ter o Node instalado na sua máquina. Se você não tiver o Node instalado, abaixa o link para você acessar uma aula na qual eu apresento como instalar o Node na sua máquina. Continuando aqui, npx. npx ele facilita a instalação e o gerenciamento de dependência, e neste caso eu quero instalar, então coloco create, criar um projeto, utilizando o React app. Isso aqui são palavras reservadas, você coloca exatamente conforme eu estou colocando, e o nome do projeto. Eu coloco o nome do projeto Selk. Onde eu coloquei Selk, você pode colocar o nome que você quiser no projeto. Eu dou um Enter para criar o projeto React. Finalizou a instalação, criou o diretório Selk com os arquivos do React e tem as instruções. Primeiro, preciso acessar esse diretório Selk, então eu já coloco cd em seguida Selk. Após ter acessado o diretório, anteriormente eu estava em tutorial React, agora estou no diretório Selk. E para startar, utilizo npm start. Pego este comando, npm start, para startar o projeto. Executou com sucesso, eu posso acessar utilizando esse endereço. No seu caso, provavelmente ele abriu uma nova aba no navegador, no seu navegador principal definido no sistema operacional. No meu caso também abriu, no entanto eu fechei para acessar novamente. Localhost, em seguida a porta 3000. Caso você já esteja utilizando a porta 3000, será atribuído outra porta, por exemplo, 3001. No meu caso, não está sendo utilizado a porta 3000, então utilizou a porta 3000 neste exemplo. E para começar, edite o arquivo que está dentro do diretório source. Vamos fazer isso. Venho aqui no diretório source, em seguida ele está indicando que é o arquivo app.js. Acesso o mesmo e altero qualquer coisa. Ao invés aqui de deixar o edit, eu coloco
simplesmente a palavra Selk. Salvei, dei um Ctrl S, restartou, confiro no navegador e já tem a palavra Selk. Simples assim, já começamos o nosso projeto. No entanto, eu quero explicar para que serve cada diretório. Por exemplo, esse diretório Node Modules, ele possui todos os módulos, todas as dependências. Quando vocês baixarem o código-fonte, seja o meu código-fonte ou qualquer local na internet de um projeto React, esse diretório não é disponibilizado. Então, se esse diretório não é disponibilizado, como é que você faz? Então, eu coloco aqui as instruções. Sequências para criar o projeto, o que eu realizei, criar o projeto, executando este comando, em seguida acessei o diretório e startei o projeto. Isso seguindo a aula. No entanto, quando você baixar o projeto, não existe esse diretório. Então, primeiro executa o comando npm install no terminal para instalar todas as dependências e depois npm start para startar o projeto. Então, esse diretório não é liberado para download. Depois, eu tenho o diretório público. Primeiro, favicon, este ícone, ele é apresentado neste local. Então, eu posso fazer o seguinte, posso excluir este ícone. Vocês viram que a extensão era ICO. Eu coloquei uma nova imagem com a extensão ICO. Se você não tiver uma imagem com essa extensão, você pode pegar qualquer imagem, JPEG, PNG, e pesquisar na internet um conversor online para converter o arquivo. Por exemplo, você tem uma imagem JPEG. Como converter um arquivo JPEG para a extensão ICO? Você não precisa instalar nada na sua máquina, você pode converter gratuitamente na internet. Eu já tenho o ícone, dou um Ctrl F5 para recarregar e já carregou o ícone. Legal, alterei primeiro, depois tenho o arquivo index, logo eu retorno neste arquivo index, venho em logo, isso aqui eu não preciso, isso aqui também. O manifesto, a função dele é transformar uma aplicação web em algo instalável em um smartphone. Não é o nosso caso. Depois, eu tenho o arquivo robots. É um arquivo que deve ser salvo na pasta raiz do projeto, por isso que ele está dentro do diretório público. Ele indica para os robôs de busca, por exemplo, o Google, o Bing, entre outros, quais são as páginas que o mecanismo de pesquisa pode ranquear. Eu excluo para deixar o projeto limpo, deixar o mínimo possível. E tenho o arquivo index, um arquivo do tipo HTML. Este arquivo é a porta de entrada no projeto, é o arquivo raiz. Altero para português Brasil, é este idioma. Em seguida, o TF8 para aceitar caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, o ícone, este ícone da parte superior, viewport para identificar o tamanho da tela do dispositivo do usuário, se o usuário está acessando através de um PC, de um smartphone, tablet, é este viewport que identifica. A cor do tema eu deixo, a descrição, eu altero o conteúdo, só deixo o atributo name, em seguida o valor descrição. E no conteúdo eu posso alterar. Coloco o site, 3 pontos, você completa sobre o que é o seu site, em seguida sobre também completa o restante da frase. Essa parte que está relacionada ao manifesto que eu citei anteriormente, quando eu estou convertendo a aplicação web em algo instalável, eu não preciso. Posso excluir, deixei somente isso, assim eu deixo mais limpo o projeto. Título é o título que é apresentado na parte superior. Coloco Selk-React ou Introdução ao React. No entanto, eu deixo somente React. E já alterou. Isso está relacionado ao cabeçalho. E temos o corpo. No corpo é o que é apresentado para o usuário. Esse comentário também não preciso, posso retirar. Tenho a parte que, quando não estiver ativo o JavaScript no navegador, é apresentado esta mensagem. Se não, carrega o conteúdo, conforme está no exemplo, carregando o conteúdo. Mas se eu desativar o JavaScript, deve apresentar esta mensagem. Bora fazer isso. Eu venho em seguida em Configurações, Privacidade e Segurança. Abrindo Privacidade e Segurança, eu tenho JavaScript. Clico sobre o mesmo
Em seguida, eu coloco não permitir que o site use JavaScript. Estou desativando o JavaScript. Retorno no navegador que eu estava utilizando, atualizo o que apresentou. O JavaScript não está ativado. Não estando ativado, apresenta esta mensagem. Se ele estiver ativado, deve carregar o conteúdo. Posso ativar novamente, ativando, atualizo. Agora sim, JavaScript está ativo, carregou o conteúdo. Simples assim. Expliquei tudo o que está dentro do arquivo index. Posso fechar? Não. Antes, temos este atributo ID e o seletor root. É este seletor root que recebe todo o conteúdo. Lembrem deste seletor. Inclusive, eu deixo este arquivo aberto. O app eu fecho. O arquivo ler também fecho. Só deixo este arquivo. Venho dentro do diretório source e começo com o arquivo index.js. Estou importando o React. Beleza, fica aqui. React DOM também. Estou importando o arquivo index.css, o que este arquivo possui, acesso ele. Ele somente está indicando uma estrutura básica do CSS, qual fonte que será utilizada, a margem 0 para não ter margem nas laterais. Então, este arquivo index.css eu deixo no momento, não preciso excluir. Depois eu estou incluindo o arquivo app. O arquivo app.js é o arquivo que eu alterei anteriormente. Eu tinha colocado o Selk. Eu apago tudo que está aqui internamente. Apaguei. Esse atributo className também não preciso. Ao invés de eu deixar div, eu crio um fragment, porque por padrão ele está utilizando um fragment do React. Mas se você não quiser utilizar fragment escrevendo a palavra, você pode deixar vazio. Deixa assim mesmo. Então, não estou utilizando fragment, mas logo, aquela logo que tinha anteriormente aqui no centro não tem mais. Apago. Se eu apaguei a parte que eu estou importando a logo, então a logo em si, SVG, também excluo, deixando o projeto mais limpo possível. O app.css, não estou utilizando nenhum CSS, então também posso excluir. Se eu excluir a parte que eu estou importando, também excluo o CSS. Este CSS que era responsável em personalizar como a logo deveria ser apresentada aqui no centro. Agora eu retirei. Deixei somente a função, está sendo criada uma função app. Estou retornando para poder utilizar o conteúdo que está dentro desta função e depois eu estou exportando. No momento eu coloco um H1, um título, e dentro deste H1 eu coloco bem-vindo, em seguida o nome Selk. Deixo somente esta frase. Retorno no navegador, bem-vindo Selk. Imprimiu corretamente. Continuando no arquivo index.js, este arquivo, esse report que é relacionado à experiência do usuário, eu não preciso, então eu excluí aqui acima, preciso excluir aqui abaixo. Se eu excluir o report, então este arquivo também eu excluo. Em seguida, eu estou indicando que o getElement deve recuperar um valor que está dentro do atributo ID, sendo o valor root. Quem tem o atributo ID? É o arquivo index, este arquivo index raiz. Lembram deste atributo ID? Então, o atributo ID, em seguida o nome do seletor root. É ele que recebe todo o conteúdo do projeto. Depois que eu receber, eu atribuo para esta constante e esta constante ela recebe tudo que o nosso projeto possuir. E internamente, eu tenho o app. Por que eu estou colocando app? Posso apagar aqui e imprimir novamente. Coloco import, importar. Em seguida, indico que eu quero importar o componente app. E este componente app from, ele está dentro do arquivo app.js. E este arquivo. Então, eu importei um componente e estou utilizando o mesmo neste local. Inclusive, no decorrer das aulas, será abordado o que é componente, como criar e como utilizar. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Explicado aqui o arquivo index,
temos ainda alguns arquivos. app-test, relacionado a testes, eu não quero trabalhar com testes, posso excluir. Depois eu tenho setup, eu excluí a parte dos testes, então aqui também não preciso mais os testes. Do Git, o arquivo Git indica quais são os arquivos ou diretórios que devem ser ignorados quando você envia o projeto para o Git. Eu também excluo para deixar o mínimo possível, deixar limpo o projeto. Ele está reclamando aqui, não tem problema, vamos ver no diretório, abrindo o diretório Selk. Eu tenho esse diretório Git, então eu excluo esse diretório Git. Desta forma não será utilizado o Git. Minimizo. Tenho mais esses dois arquivos. Package, ele indica todas as dependências que o projeto necessita. Lembram que eu havia citado, quando vocês baixarem o projeto, não é liberado esse diretório. Você precisa executar o comando npm install para instalar as dependências. Provavelmente você ficou pensando, mas quais são as dependências? As dependências indicadas no arquivo package. Neste arquivo package, que indica quais são as dependências que seu projeto necessita, o React, React DOM, entre outras dependências. E o package lock, ele tem as informações das dependências que o arquivo package indica, por exemplo, a versão. Vamos descer aqui um pouco, pegar um outro. Tem a versão, integridade para verificar se não foi interceptado no meio do caminho, entre outras informações. E por que eu preciso ter os dois arquivos? Porque o package ele indica as dependências principais. Se eu vier no diretório Node Modules, só tem essas dependências, essas 7 dependências? Não, tem inúmeras dependências. Isso porque, quando eu instalar a dependência React, a mesma necessita de outras dependências complementares. E essas outras dependências complementares, quem indica qual é a versão, entre outras informações, é o arquivo package lock. Desta forma, eu apresentei para vocês cada diretório do projeto, expliquei para que serve cada arquivo, limpamos o projeto para deixar o mínimo possível para ser mais fácil de compreender e temos o resultado. Bem-vindo, Selk! E assim, gradualmente, vamos evoluindo no React no decorrer das aulas. Se você quer acompanhar as aulas, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.